Graças a Deus, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Noite de quinta-feira, e mais uma vez nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor para ouvi-lo, reverenciá-lo, adorá-lo e também derramar o nosso coração diante dele em oração. E nós vamos orar. Eu me lembro de ler Dr. Martin Lloyd-Jones dizendo que é uma afronta o homem se aproximar de Deus para ouvi-lo sem rogar que o Espírito Santo o ilumine. Nós não temos capacidade, nós não temos condições de compreender o que Deus tem para nós sem que o Espírito Santo nos transforme. E isso diariamente. Eu não quero que vocês percam o tempo de vocês. O tempo de vocês é precioso. Todos aqui, com exceção de alguns, são pais de família, trabalham, estão cansados. E o que nós queremos? Que este momento seja um momento em que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente, nosso coração, para que Cristo habite em nós ricamente e faça o que lhe apraz. Pai Santo, nos aproximamos de Ti nesta noite, chegamos aqui cansados, depois de um longo dia de trabalho, com afazeres em casa, na rua, preocupações com tantas coisas. Estamos, ó Deus, vivendo a proximidade das festas de final do ano. Estamos chegando cansados depois de um ano tão corrido, ao final de mais um ano. Mas o nosso coração precisa de uma coisa só. Precisa ouvir a Tua voz. A mesma voz que aquietou vento e tempestade. É a voz que pode aquietar as demandas internas dos nossos corações, trazendo paz, trazendo luz, trazendo segurança, trazendo conforto verdadeiro. Senhor, fale conosco, mostra a Tua glória para a gente, isto basta. Mostra a grandeza do Senhor, a grandeza do Teu coração para pecadores fracos como nós, a grandeza da Tua graça, que é tão rica, inesgotável. Nós somos pecadores, ó Deus. Nós passamos o nosso dia correndo atrás de tantas coisas. Damos pouco tempo para a devoção real ao Senhor. Nós não merecemos as dádivas que o Senhor tem para nos dar. Mas aqui, ó Deus, eu me aproximo de Ti com ousadia, por causa do sangue do Teu Filho, por causa das portas que foram abertas, mediante o sacrifício dEle. E lembro, Senhor, que esta é a glória do Evangelho. O Senhor se dando, se doando para pessoas indignas. Esteja conosco nesta noite. Avive o nosso coração. Andamos tão satisfeitos com este jeito de viver,
que não sentimos falta do poder real do Espírito em nós. Não sentimos falta da visitação do Senhor. Talvez nós nem ansiamos de verdade o Senhor, cumprimos rituais. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Aqueça o nosso coração nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 1. Todos vocês que estão presentes aqui no nosso espaço, sejam acolhidos, que Deus abençoe, e os que estão em casa acompanhando pela internet, que Deus os abençoe também. Hoje, 25, de novembro, nós estamos nos aproximando do Advento, que é o período em que a igreja dedica de 4 a 5 domingos ou semanas para estudar sobre a chegada de Jesus ao mundo, dentro do calendário da igreja. Nós estamos entrando, a partir dessa semana, no período do Advento. O Advento ele se divide em duas partes. Olhamos para trás, para o impacto da chegada de Jesus Cristo, o que ele fez, por que ele veio ao mundo. E nós olhamos para frente também, com a esperança agora da segunda vinda dele. Nós não comemoramos a primeira vinda apenas, nós ansiamos pela segunda. O Advento é sobre isto, as duas vindas de Cristo. E nós estamos vivendo essa tensão entre a primeira e a segunda. A primeira vinda, a igreja diz que Jesus veio como um cordeiro. Veio para morrer. O primeiro homem que nasceu para morrer. Todos nascem para viver. Entre aspas. Nós teríamos grandes implicações com essa frase minha. Mas Jesus Cristo nasceu especificamente para morrer. Eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã e percebendo que a cruz estava sobre Jesus desde o seu nascimento. Hoje de manhã eu pensei na Maria e no José fugindo de Belém e indo para o Egito. E a tradição diz que Jesus ficou 2 anos vivendo em uma caverna escondida no deserto do Egito. Durante 2 anos, José e Maria esconderam lá o Filho de Deus. Não seria mais fácil Deus acabar com os inimigos dele para proteger o seu filho? Mas essa não é a maneira que Deus trabalha. A cruz estava sobre Jesus desde o seu nascimento e o acompanhou até aquela sexta-feira pela manhã em Jerusalém. A cruz esteve sobre ele. Pensei hoje cedo de que Deus não ajeitou o mundo para enviar o Filho dele. Eu vou deixar um mundo melhor. Vou pelo menos asfaltar as ruas da Palestina, para que quando ele chegar, ele encontre a casa dele com esgoto, com água encanada, com ruas asfaltadas. Não, Jesus nasceu debaixo de um império cruel e burocrata, o Império Romano. No momento da história em que a religião judaica estava apodrecida. Você lê os evangelhos, você encontra 2 sacerdotes na época de Jesus. 2 sumos sacerdotes. A lei bíblica dizia que só deveria ter um, tinha 2. A classe sacerdotal aliada com o Império Romano. Os fariseus oprimindo o povo, que era um outro grupo religioso, oprimindo o povo com uma lei pesada. Porque eles diziam o seguinte: o Messias não virá enquanto este povo não for santo.
Então eles entendiam a santidade como uma observação irrestrita da lei. E uma lei que ninguém conseguia observar. Mas as pessoas queriam observar porque dizia o seguinte: se não observarmos esta lei, o Messias não vai vir ao mundo. Fome, desemprego, ansiedade. Este foi o mundo que Jesus nasceu. O mundo que ele veio redimir. Hoje eu quero meditar com vocês, talvez dos versos mais bonitos da Bíblia. João 1:14. Tema de uma canção dos Vencedores por Cristo. E que eu já cantava na igreja. Na verdade, em casa, escutando vinil com a minha mãe. Depois, eu lembro que fui a primeira vez na Igreja Batista do Morumbi, fundada pelo pastor Ari Veloso, que posteriormente a filha dele foi minha professora no seminário em Londrina. E eu chorei muito escutando o grupo de louvor cantar. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. João Alexandre cantou isto. Talvez seja um dos textos que eu acho mais bonito da Bíblia. Vamos ler? Evangelho de João. Vocês não vão embora não depois que eu cantei, né? Capítulo 1, versículo 14. O Renan quer me colocar no louvor? Afinado desse jeito? Fico imaginando a minha mãe assistindo eu cantando aqui. Na minha casa a turma canta muito bem. Eles não deixavam de cantar nem no culto doméstico lá de casa. Quer dizer que eu atrapalhava o coral lá. Eu tenho... É bom que fica gravado, né? Eu tenho a minha irmã canta, que é uma beleza. Ela tinha 12 anos, ela era corista, vocalista de um coral. E eu sempre quis cantar, mas nunca consegui. Eu sempre quis tocar instrumento e nunca consegui. O violão eu consigo fazer as notas aqui, mas aqui eu não aprendi o ritmo. Eu sei fazer. Muita coordenação. Esses dias eu fui para academia, eu fui fazer um exercício lá, o cara falou assim: cara, você não tem coordenação nenhuma. Mano. Tal do bump, que mandava pular isso. Na hora que era para pular para baixo, eu subia. Até hoje. As nossas fraquezas, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia. Olha a pregação do João Batista. Abre aspas. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Pois já existia antes de mim. Vocês sabem que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Mas aqui ele está falando da deidade de Jesus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Alguns homens chegaram perto, mas não viram.
Moisés, Abraão, Jacó. O Deus unigênito. Jesus Cristo é Deus, tá bom? Não é um Deus de segunda categoria, não. E tampouco o Espírito Santo de terceira. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Essa palavra revelou aqui, viu, Renan? Você que é advogado, você, Humberto? Exegese. Jesus Cristo é a exegese de Deus. E o que é exegese? É arrancar para fora. Jesus Cristo mostrou quem é Deus. Embora eu tenha lido do 14 até o 18, eu quero focar apenas no 14. Tá bom? Em primeiro lugar, o texto fala que o Verbo se fez carne. Está falando da encarnação de Jesus. E qual é a importância da encarnação? Essa palavra verbo, ela no grego é logos. Os gregos diziam que o que mantinha o universo, um exemplo, o que mantinha as estrelas nos céus, o que fazia com que o universo não se desintegrasse. Heráclito, que viveu 600 anos antes de Cristo, dizia que o mundo tinha tantas mudanças, ocorria tantas mudanças no mundo, mas o que mantinha o mundo coeso, com um propósito, com beleza, e que não se tornasse o mundo um caos, era o Logos. Por Logos, eles entendiam um propósito maior. E o João pega esta palavra do universo grego, descorrida e estudada pelos filósofos pré-socráticos, antes do Sócrates. Estudada pelos filósofos socráticos, por Platão. Platão dizia que um dia o mundo iria ver o Logos. Olha só. Platão, que viveu 300 anos antes de Jesus, que nunca teve contato com a cultura judaica, nunca soube quem era Moisés, Abraão, Davi, Isaías. Ele dizia que o mundo um dia, o Logos iria vir ao mundo para consertar o mundo. O João pega essa palavra, essa ideia debatida pelos gregos e diz que este Logos dos gregos é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então ele faz uma ponte entre o mundo judeu e o mundo grego. E mostra que o mundo não ficou sem testemunho de Deus. Embora Deus tenha escolhido um povo, que é o povo de Israel, para redimir o mundo, Deus se comunicou com todas as culturas, dizendo o seguinte: eu vou enviar o meu filho para consertar a bagunça do mundo, para trazer paz ao mundo, para trazer alegria ao mundo, para curar este mundo fraturado. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu não lembro quantos anos, teve um congresso de pastores da IPI do Brasil, lá em Poços de Caldas, e um pastor foi preletor lá. Ele era natural de uma, não sei se Taiwan, eu não lembro se Taiwan ou uma província da China, eu não lembro. E ele foi o homem, um dos homens que trouxeram acupuntura para o Brasil.
Ele era livre docente em medicina na USP. E era pastor da igreja presbiteriana Taiwan. Lembrei agora, de Taiwan. Professor de acupuntura na USP. Eu lembro que depois da palestra dele, ele reuniu um monte de pastores, assim, começou a aplicar acupuntura neles. E eles reclamavam de dor nas costas, dor não sei aonde. Depois da aplicação, saíram dizendo que estavam bem. E aquele chinês, não sei se Taiwan, é região da China, né? Ele falou sobre a religião do povo dele, taoísmo. E ele falou sobre o fundador do taoísmo, que eu não lembro o nome do cara, que viveu na mesma época do profeta Isaías. E ele escreveu 5.000 palavras que estão registradas no livro deles lá. E ele estudou essas 5.000 palavras. Religião do país dele, do povo dele. E comparou com as profecias do Isaías. E eram similares. O que o fundador da religião dele disse e o que o profeta Isaías disse acerca do futuro. De que Deus haveria de enviar uma criança a este mundo, para consertar este mundo. Guardem bem isso. Embora Deus tenha escolhido o povo de Israel para se revelar através dele, Deus não deixou as demais nações sem testemunho da sua presença e dos seus planos para este mundo que nós vivemos. O Verbo é Jesus Cristo. Os gregos estudaram sobre ele, falaram sobre ele, mas eles não imaginavam que este Verbo viria na longínqua Belém da Judéia. Talvez eles imaginassem que esse Verbo ia descer dos céus e ia parar lá em Atenas, no meio do Areópago, ou no meio do Ágora, ou do mercado público de Atenas, onde os filósofos debatiam as suas ideias. Os filósofos de quinta categoria, né? Porque os poderosos, lá na Acrópole. Você vai ver isto em Atos 17. Paulo vai para o mercado para anunciar Jesus Cristo. E termina a sua missão em Atenas, na Acrópole, entre os maiores filósofos de então. Mas Jesus nasce aonde? Não nasce em Atenas, não nasce em Roma, não nasce em Alexandria. Em Belém. Lá que o Verbo surge. Agora, esse Verbo se fez carne. Abra a Bíblia de vocês em 1 de João. Primeira epístola do apóstolo João, não é o Evangelho. Vamos lá. Um pouquinho antes de Apocalipse. Capítulo 4. Verso 1 e 2. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, desde a época do João. Ó. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Havia uma heresia já, desde a época de João, dizendo o seguinte: Jesus Cristo não encarnou. O Verbo não encarnou.
É um fantasma. Olha só, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Há um espírito maligno desde sempre, que nega a encarnação de Jesus. Voltando ao Evangelho de João. O Verbo se fez carne. Isto é, ele assumiu a nossa natureza humana. Mas ele o fez sem deixar de ser Deus. Quando o Verbo assumiu a natureza humana, tornou-se carne, ele uniu a natureza humana à divina. Jesus Cristo tinha duas naturezas, mas ele não era duas pessoas, uma pessoa só. Deus homem. Não é Deus e homem. Deus homem. Ok? Vocês estão certos disto? Sim? Agora, talvez você deva ter dúvidas. Pastor, Jesus Cristo tinha todos os poderes divinos enquanto era homem? Como que ocorreu a sua vida? Ele nunca deixou de ser Deus. Não ocorreu um suicídio divino quando ele se tornou ser humano. O que ocorreu é que a palavra, ela restringiu, velou, escondeu um pouco o poder divino, fazendo com que Jesus, ao viver entre nós, eu falei sobre isso com vocês meses atrás. Tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus experimentou, tudo que Jesus fez, fosse sobre o poder do Espírito Santo, e não com as suas faculdades divinas, não com os seus atributos divinos. Os milagres de Jesus não foram feitos com o seu próprio poder, mas em dependência do poder do Espírito Santo que estava sobre ele. A vida de Jesus foi uma vida de dependência do Espírito Santo. Tudo que ele fez e agiu foi em submissão ao doce Espírito que agiu através dele. Porque isto é um incentivo para nós. Nós podemos viver, nós podemos experimentar este mesmo poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus. O Verbo se fez carne. E agora? Ele habitou entre nós. Essa palavra é importantíssima. Habitar. E é uma palavra que, no texto grego, remete a uma tenda. Os primeiros leitores deste evangelho, quando foi lido para eles esse texto, o Verbo se fez carne e montou uma tenda entre nós.
E essa palavra tenda remete a uma palavra especial em que os leitores judeus compreendiam muito bem: tabernáculo. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Seria a tradução correta para aquele primeiro público. E o que é o tabernáculo? Tabernáculo foi uma estrutura móvel que Deus mandou construir enquanto o povo de Israel estava no deserto. Quando eles saíram do Egito, e durante a peregrinação deles do Egito até a Terra Prometida, eles construíram uma estrutura móvel chamada tabernáculo, que tinha 15 metros de comprimento, 5 de largura, e que foi dada o seu modelo por Deus, e minuciosamente construída pelos sacerdotes de Israel. Por quê? Porque era o lugar onde Deus habitava no meio daquele povo. Porque o desejo de Deus ao tirar o povo do Egito não foi apenas livrá-los da escravidão e levá-los para uma terra, dar uma lei para que eles pudessem observar. O desejo de Deus era morar no meio deste povo. Então, durante os 40 anos, no meio do acampamento, muito bem dividido, entre as 12 tribos de Israel, estava o tabernáculo. Deus morando no meio do povo dele. Morando em uma tenda móvel, que nada lembrava as moradas dos deuses do Egito, que eram as pirâmides, construídas com tanta pompa e com trabalho escravo, que nada lembrava no tempo de Jesus as construções suntuosas dos romanos, tanto em Roma como em todo o império. João diz que Jesus veio a este mundo de uma maneira muito humilde. É isso que ele está querendo dizer. O tabernáculo era humilde, não era pomposo, suntuoso. Jesus encarnou e viveu uma vida muito simples. Vocês se lembram do que o profeta Isaías diz sobre ele? Isaías 53. Vamos ler. Como eu gostaria da gente pudesse cantar. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Olha o que o profeta Isaías diz na última canção. Essa semana eu estudei as canções do servo e os teólogos se debatem se é 4 ou 5 canções. Tradicionalmente dizem que é 4. Alguns dizem que Isaías 61 é a última canção, a canção gloriosa que Jesus cantou através do profeta Isaías. Quem creu em nossa pregação? É a queixa do profeta. Olha só, quem creu? Poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas creu. A fé, ela não é popular, tá? Sabiam disto? Multidões para Jesus. Amém. Tem época que tem multidões para Jesus. Épocas especiais, de grandes avivamentos. Mas geralmente, quem creu? E a quem foi revelado o braço do Senhor,
porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Olha o que ele compara a Jesus, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência. Olha só, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isaías está dizendo que esse Jesus será desprezado, rejeitado, porque a elite sofisticada de Jerusalém, com a cultura do TikTok e do Instagram de então, não considera Jesus adequado para suas fotos. Na campanha de marketing do Templo de Jerusalém, ele não era tão fotogênico. Tinha que dar um banho de loja nele. Tinha que cortar a barba dele no melhor barbeiro de Jerusalém. Dar um jeito na pele queimada dele. Não tinha nenhuma beleza. Você vê como a humanidade é superficial. Desde então. Vive de aparências. Desprezaram Jesus porque ele não se adequava ao conceito de beleza deles, ao conceito do que era um profeta. Ao conceito do que é um homem de Deus, aos estereótipos criados por eles mesmos. Verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E olha a última sentença: e dele não fizemos caso. Se Jesus viesse hoje do jeito que ele veio, como nós iríamos tratá-lo? Vocês têm alguma opinião? Seria diferente? Hein, senhores e senhoras? Agora, na encarnação de Jesus, ele nos mostra o que é ser humano, o que é ser homem, o que é ser um ser humano. Habitou entre nós. Porque o texto diz que os seus interlocutores, os seus contemporâneos, como João e outros, olha o que ele diz: vimos a sua glória. Essa palavra é muito pesada, doxa, e remete ao tabernáculo, que era visitado pela Shekinah de Deus. Shekinah em hebraico, doxa no grego. A manifestação gloriosa de Deus acontecia nesse tabernáculo. João diz que viu esta glória que deixou Moisés espantado. Essa glória que o povo de Israel diz para Moisés: olhe, a partir de agora, fale Deus com você e você fale conosco,
mas que Deus não fale com a gente porque nós vamos morrer. João diz: nós vimos essa glória. Que tipo de glória é esta? Essa é a pergunta. Lembrem, manjedoura, o lugar onde ele nasce. A fuga para o Egito. Certamente a mamãe e o papai dele, a Maria e José, gastaram o presente que eles ganharam dos magos para fugir para o Egito, para se manter lá. Retornam depois de 2 anos e eles não vão para a terra natal deles, Belém, mas eles vão para Nazaré, para se cumprir uma profecia obscura de que ele seria nazareno. Ele vive na mais profundo anonimato durante 30 anos, trabalhando. E a palavra grega para trabalho dele é teknon, que não é só carpinteiro. É alguém que faz todo tipo de trabalho braçal. Pode ser um pedreiro, um carpinteiro. A primeira palavra no grego, nos dicionários, é carpinteiro, mas compreende todo tipo de trabalho braçal. Pense em Jesus, um homem queimado do sol, musculoso, forte, que trabalhava duro como filho mais velho, porque perdeu o pai para cuidar dos irmãos, e ele não tinha poucos irmãos. E aí ele surge para cumprir o seu ministério, que é apenas de 3 anos. Escolhe 12 homens, termina com 11. Prega para grandes multidões. Sempre ele prega para grandes multidões, longe dos grandes centros. As multidões estão atrás dele não por causa do ensino dele, mas por causa do espetáculo que acontecia. Multiplicação dos pães, os milagres, as curas. Quando ele aperta o seu ensino, a multidão vai embora. Não quer ouvir mais ele, não. Termina a sua vida nu, em cima do lixão da cidade, pregado em uma cruz, abandonado pelos seus discípulos. Que tipo de glória é essa? Queria que vocês falassem. Onde estava a glória de Jesus? Hein, Pedro? Hein, Humberto? Renan? Renato? Aonde estava a glória dele? Vocês têm alguma opinião? Dona Margarete, Sr. Nani, Joézer? Aonde estava a glória desse homem? Não é errado nós buscarmos glória. Eu quero dizer isso para vocês, tá bom? Nós somos criados para a glória. Agora, o pecado que tirou isso da gente. Porque todos, o que diz a Bíblia sobre a raça humana? Todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. A grande questão é que nós buscamos glória nos lugares e da maneira errada. Concordam comigo? Discordam? Alguém discorda? Alguém em casa tem alguma observação para fazer?
Renan, você ia falar? Você concorda? Hã? E aonde estava a glória de Jesus? Estou tentando dar um toque aqui para vocês. Aonde estava a glória desse homem? Em Deus, sim. Mas como que ele manifestou essa glória? Uma vida tão incompreendida, desprezado pelos familiares. A mãe e os irmãos dele acreditavam nele? Tinham dificuldades. Na cidade dele, os caras tentaram matar ele. Primeiro sermão que ele foi lá pregar, os caras queriam jogar ele de um precipício em Nazaré. Os discípulos não entendiam nada o que ele falava, o que ele ensinava. E como eu já disse, as multidões volúveis. Jesus morreu desprezado, rejeitado pela humanidade. Esse texto de Isaías 53 que nós lemos fala sobre isso. O Pai virou o rosto para ele e a terra o ejetou. Você não é bem-vindo aqui. Quando alguém quis segui-lo, achando que poderia receber alguma coisa, eu vou te seguir, mestre, ele disse, você vai mesmo? Então eu vou deixar bem claro. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem, que é ele, eu não tenho onde colocar a minha cabeça de noite. Aonde está a glória? Eu vou dar algumas pistas para vocês. A glória dele, em primeiro lugar, está na sua obediência ao Pai dele. Porque ele veio aqui em obediência ao Pai. Tudo que ele fez e falou foi em obediência ao Pai. A glória dele estava, em segundo lugar, no seu serviço abnegado. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em terceiro lugar, a sua glória estava em dar a sua vida na cruz do Calvário para formar um povo para o Pai dele. Em suma, a glória de Jesus foi a sua missão abnegada, submissa, vicária. Essa foi a glória dele. Se nós devemos buscar a glória, está aí o caminho. Tá bom? Concorda? Se nós queremos buscar glória, e não é errado, errado é o onde buscá-la, como buscá-la, nós temos um caminho aberto por Jesus. A igreja manifesta a glória de Jesus. Como? Quando ela é poderosa e funda um império, como foi fundado pela Igreja Católica no ano 300 da nossa era, em que o imperador declarou o império, o Sacro Império Cristão, e ordenou que todo mundo fosse batizado à força. A igreja que era perseguida agora passou perseguidora.
Os templos pagãos, que eram desprezados pelos cristãos, foram apropriados pelo império, transformados em templos cristãos. E constantemente me parece que os evangélicos também acreditam que a igreja vai manifestar a glória de Deus quando ela tiver grandes templos, canais de televisão, eleger políticos, ter influência política na sociedade. Mas a igreja manifesta a glória de Deus quando ela acolhe pecadores no seu meio, quando ela prega o evangelho, quando ela encarna esse estilo de vida de Cristo, esse estilo de vida sacrificial, quando ela doa generosamente, quando ela perdoa em vez de retaliar, quando ela caminha a segunda milha. Nós não temos como não ansiar por esta glória, porque no poder do Espírito Santo, individualmente, nós podemos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Cristo Jesus. E o mundo vai ver a glória dele em nós. Agora, para terminar, ele não apenas eleva a dignidade do que é ser humano. Me lembrei do teólogo que diz: todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Somente Deus quis ser homem. E o Evangelho vai mostrar que tipo de homem que ele foi. Ele mostra quem Deus é também na sua encarnação. É isso que o texto diz, ó. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Quando Jesus encarnou, ele não apenas mostrou quem nós somos, a glória do que é ser humano, alguém que não espera ser servido, mas que serve, tá bom? A gente não precisa voltar a esse tema de novo. Mas Jesus veio mostrar o que é um segundo Adão. O primeiro Adão fracassou. Ele venceu. Mas ele veio mostrar também quem é Deus. Os judeus queriam saber quem era Deus. Nós queremos saber quem é Deus. No Evangelho de João aí mesmo, capítulo 14, rapidamente, nós já vamos terminar. Evangelho de João 14, verso 6. Verso 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Ó, termina logo com isso daí. Mostra quem é o Pai pra gente. Terminou. Cada um vai embora para sua casa, nos basta. Ó a resposta de Jesus. Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Tem tanta gente que isso não aconteça conosco. Tanto tempo na igreja, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Deus, não sabe quem é o Espírito Santo. Isso é terrível. É uma tragédia.
que isso não aconteça conosco, mas que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse conhecimento não é intelectual, tá? É experimental. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, muitos de nós, me perdoem, temos muito conhecimento intelectual sobre Deus. Lembra do que eu falei uma vez para vocês, do que é a vida cristã? Lembra, Renan? 3 coisas. Experiência, prática e doutrina. Em primeiro lugar, a verdade. A experiência em segundo. O Renan tem uma mente boa. Prática em terceiro. Tem que ter os 3. Não pode ter só uma. Eu tenho prática. Eu vivo a vida cristã. É mesmo? Qual foi a experiência que teve com Deus? Nunca tive. E a tua igreja ensina o que para você? A gente não se importa com o ensino. A gente vai lá, canta. Como assim? Doutrina, verdade. A experiência. Eu não posso dizer para você que mel é doce, sendo que você nunca experimentou o mel. Está igual a minha filha. Tem fascínio por pote de ketchup, mas nunca experimentou uma gota de ketchup. Mas toda vez que ela vê alguém com ketchup, ela fica olhando. Quer um pouco? Não, não quero, eu não gosto. Você precisa provar que o mel é doce. Eu não posso falar para você que Jesus é glorioso, que Jesus cura os traumas da tua infância. Eu não posso falar para você que Jesus dá um propósito para a vida, para quem não tem. Eu não posso apenas falar para você que Jesus cura as dores da alma. Eu não posso apenas dizer para você que Jesus cura a angústia, a ansiedade. Eu não posso apenas dizer para você que Jesus nos leva até o colo de Deus. Eu não posso dizer para você que Jesus tem a voz mais doce deste mundo. Você precisa provar. E depois a prática, o testemunho. O testemunho. Você vai falar para os outros que você encontrou o mel. Doutrina, experiência e prática. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus para o Filipe. Quer dizer, Jesus veio fazer a exegese de Deus. Veio mostrar quem Deus é. Quem vê a mim, vê o Pai. Você tem curiosidade de saber quem é Deus? Alguém aqui tem? Ninguém? Ninguém se manifestou. Não tem? Então nós vamos embora. Leia sobre Jesus. Leia os evangelhos. Medite neles. Guarde essa palavra. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Tá bom? Volte para a gente terminar. Duas palavras. Versículo 14. Que Jesus, enquanto ele viveu aqui, mostrando quem era o ser humano e quem era Deus, ele fez duas coisas: saturado, cheio de graça e de verdade. A verdade nós encontramos nos seus ensinos, na sua pregação, nas suas afirmativas, nas suas palavras assertativas, na sua proclamação.
trouxe a verdade para nós. E nós precisamos de verdade, pessoal, da doutrina, da palavra de Deus verdadeira. Por quê? Porque a verdade é importante, porque através dela nós podemos confiar. Por que nós precisamos vir aqui na quinta-feira estudar essas verdades aqui? Para que nosso coração aprenda a confiar em Deus. Lá dentro do nosso coração vai sendo lançado um fundamento firme. E aí você vai aprendendo a confiar nele, pela fé. Tá bom? Ok? Verdade. Doutrina. Quanto mais doutrina associada à experiência e à prática, mais o coração é firme. Agora tem a graça também. Nós precisamos dela. A graça foi manifestada no tabernáculo. Lá era o lugar onde Deus habitava. E a grande questão é, Deus pode habitar no meio de pecadores? Deus que é santo? Vocês vão ver isso no livro de Êxodo. Quando chegar o momento da gente estudar isso. Deus pode vir habitar no nosso meio? Mas Ele é 3 vezes santo, nós somos pecadores. Nós não podemos chegar perto dEle. Ele não tolera o pecado, mas Ele quer vir morar no nosso meio. Isso é graça. Aí se constrói o tabernáculo. O tabernáculo é o lugar de encontro entre Deus santo e o povo dele pecador. Mas, sobretudo, no tabernáculo lá, era o lugar onde se era realizado todos os dias sacrifícios, derramamento de sangue de animais. Vocês se lembram do que a Bíblia diz, que sem derramamento de sangue não tem o quê? Não tem remissão de pecados, não tem perdão de pecado. Todo dia nesse tabernáculo tinha sacrifícios. Sangue derramado. Um inocente morrendo no lugar de um povo. Quem era o inocente? O animal. E isso estava apontando para Jesus, que viria para fazer o quê? Para morrer por nós, inocente. A cruz é o tabernáculo de Deus entre nós. A morada de Deus entre nós é por causa da cruz. Por que não existe mais esses sacrifícios? Porque Jesus cumpriu eles de uma forma cabal, completa e eficaz. O tabernáculo é a expressão da graça de Deus. Ele aceitava, desde os primórdios, que alguém morresse no nosso lugar. Ele aceitou o sacrifício do Filho dele por nós. Agora, se a verdade nos leva a confiar em Deus, cheio de graça e de verdade, se a verdade nos leva a confiar em Deus, o que leva a graça? Leva a amar a Deus. Nós amamos a Deus todas as vezes. Nosso amor aumenta, ele explode, que você reconhece que você merecia o inferno, mas Ele trouxe o céu para você. É isso que nos faz amar a Deus, a graça. Maravilhosa graça. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A boa notícia é que Ele não habitou apenas no passado. Ele continua habitando. Ele não deixou a gente. Ele não abandonou a gente. Continua habitando. Amém? E como que Ele habita entre nós hoje?
Como que Ele habita entre nós hoje? Você precisa fazer algo extraordinário para que Ele venha morar com você? Venha morar na tua casa? Venha morar na igreja? Não. Último versículo para a gente ir embora. Romanos, capítulo de número 10. Verso 6. Ah, pastor, como é que Cristo vai habitar no meu coração? Como é que Cristo vai habitar na igreja, na minha família? Como? O que eu preciso fazer? Vocês encontraram Romanos, capítulo 10, versículo 6. Olha o que o apóstolo diz. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Pensou? Vamos trazer Cristo para a gente aqui. Vamos subir no céu? Vamos fazer rituais? Uma maratona de worship? Para trazer Cristo para a gente aqui? Pedrinho ia gostar. Desligar as luzes da igreja, 6 horas de worship. Hã? Olha só aqui. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A resposta: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que traz Cristo para nós, na igreja, nas nossas vidas, na sociedade, é a palavra de Deus. É o Evangelho, a palavra da fé. É isto que traz Cristo para habitar entre nós. Amém? Palavra. Palavra. É o que traz Cristo para nós. Vamos orar? Renan, vem orar para nós. Verde, Pedrinho. Por gentileza. Tá. Rodrigo pediu oração aqui para Jos e o Pedro, que está indo para o Rio Grande do Sul, que faleceu ali uma prima dele. Vamos orar então? Pai nosso, santo és o teu nome. Nós glorificamos o teu nome, te exaltamos pela tua palavra, Pai, que habita ricamente em nós. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra traz vida e nos dá vida. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina as tuas verdades. Revela a tua graça, o teu amor para conosco e nos leva a te amar cada vez mais, Pai, pelos teus grandes feitos. Tu realmente, Senhor, não se exaltou, mas se humilhou. Obrigado porque tu vieste até nós. Como lemos neste texto hoje, como estudamos neste texto hoje. O Senhor vem até o nosso coração, o Senhor vem até as nossas vidas. Obrigado por isso, Pai. E nós estamos aqui, agradecidos, Senhor, pelo sopro do Senhor em nossas vidas,
trazendo realmente a vida por meio da tua palavra, fé aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos selou com o teu Santo Espírito e nós podemos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós nesse instante rogamos mesmo que o Senhor nos dê o desejo ardente, Senhor, para estudar cada vez mais a tua palavra e para aprender mais de ti. Que o Senhor traga as experiências mesmo, Senhor, para a nossa igreja, através da tua palavra, Senhor, através dos teus ensinamentos, que possamos realmente experimentar cada vez mais da tua bondade, da tua ação, da tua generosidade. Possamos mesmo, Senhor, olhar os teus feitos pelas nossas vidas. Que possamos praticar, Senhor, a tua palavra de verdade. Negando nós mesmos, negando o pecado, sendo livres mesmo, Senhor, do pecado. Que o teu sangue nos purifique mesmo de todo pecado. E que pelo teu Espírito Santo, pela vida do teu Espírito que há sobre nós, possamos realmente viver estas verdades, Senhor, para a tua própria glória e para o teu próprio louvor. Pai, nós colocamos mesmo a vida da nossa comunidade diante do Senhor. As suas carências, as suas necessidades, Pai. A vida de cada um aqui presente. A vida dos seus familiares, Senhor, aqui representados. Que o Senhor realmente abençoe e guarde, Senhor, a vida de cada um. Que o teu nome seja glorificado através de cada um, Senhor. E que eles possam ser luz, Senhor, para este mundo. Para que o teu reino mesmo venha. Para que o teu reino, Senhor, avance. Pai, colocamos diante do Senhor também a viagem da Joce e do Pedro, Senhor. Pai, que o teu Espírito esteja sobre a vida deles, sobre a vida do Rodrigo, consolando, Senhor. Que o coração deles esteja, Senhor, sendo consolado por ti. Dos familiares mesmo, Senhor, também deles, estejam consolados por ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, eles. Visita o Pedro e a Joce, para que eles possam levar a tua palavra, Senhor, aos seus familiares. Possam levar a esperança do Jesus Cristo, que é o nosso Rei, que governa e que voltará mesmo. Nós cremos mesmo, Senhor, na tua volta redentora, consumando, Senhor, todas as coisas, destruindo por completo, Senhor, a morte, para vivermos eternamente contigo, Pai. Nós cremos na vida, Senhor, que há em Cristo Jesus para nós. E essa é a mensagem que nós temos ouvido, que o Senhor nos dá vida, Senhor, contigo. Que possamos realmente desfrutar dessa comunhão contigo e aprender em toda a eternidade contigo. Que assim seja sobre nós. Senhor, nós oramos também para que o Senhor abençoe, Senhor, essa noite. Abençoe, Senhor, a vida de cada um que está aqui, que também está em casa. Que o Senhor possa dar uma fim de noite, Senhor, na tua paz, na tua presença. No nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém.